Fala, nação Flamengo e Cusco, esse é o jogo de estreia do Flamengo na Libertadores. Galvão Bueno também reagindo aí, né, à torcida do Flamengo, obviamente, dando um show mais uma vez. O Flamengo vinha ali num momento meio conturbado, né, após a derrota ali acachapante pro Bragantino, mas a torcida fez bonito, lotou o Maracanã e o Flamengo vence de virada, mostrando força, mostrando estratégia ali. Segundo o técnico Leonardo Jardim, o Cuca admitiu para ele que o time do Santos ficou sem pernas, né, na segunda etapa, né, então teria sido uma estratégia utilizada pelo Leonardo Jardim para poder vencer essa partida. Não à toa, fez um segundo tempo ali realmente espetacular, levando o Flamengo à vitória, né? Mas virado de chave, agora o assunto é Libertadores, onde o Flamengo precisa estrear com uma vitória, né, para dar tranquilidade de vez. E vamos reagir então aí, depois a gente volta com mais notícias e tudo envolvendo o Mengão. Ele tinha tomado um sacode do Bragantino de 3-0. E foi o maior público do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é impressionante, cara. É demais. Vem de tomar um sacode de 3-0, bota 65 mil pessoas no Maracanã, toma um gol e vira para 3-1. Depois meteu duas bolas na trave, podia ter feito mais dois. Mas a questão é, o Cuca é um grande técnico, montou um grande esquema, mas o técnico do Flamengo disse que o Cuca disse para ele no final, quando eles se abraçaram ali: cara, você matou meu time, não tinha mais perna para jogar, a pressão, etc. Mas a grande história é a seguinte: o Neymar não estava no jogo. E porque tá todo mundo esperando o que vai acontecer. Feira, então o Flamengo também iniciando a sua campanha para defender o seu título, é o atual campeão. E o Rodrigo Jufo traz as informações do Rubro Negro pra gente. Bom dia, Jufo. Fala, Bruno, bom dia para você, para Mari, Celso, todo mundo ligado no Sport Center. É isso, o Flamengo vai dar início à campanha para defender o título da América. É o brasileiro com mais conquistas na Libertadores, com 4 canecos. E quando o Flamengo vence fora de casa, é sinônimo de chegar na final, né? Na temporada passada começou a campanha vencendo o Táchira na Venezuela, chegou até a decisão. Também em 2019 venceu o San José na altitude, chegou até a decisão. Em 2021, quando perdeu para o Palmeiras, também venceu na estreia fora de casa. Em 2022 também. Então, torcedor do Flamengo que for mais supersticioso pode ficar aí na esperança de uma vitória lá no Peru, para, quem sabe, chegar a mais uma decisão de Libertadores. Mas a missão não vai ser fácil. A altitude de mais de 3.400 metros acima do nível do mar, lá em Cusco. O Flamengo viaja só nesta tarde desta terça-feira, rumo à partida de amanhã contra o Cusco FC. O time embarca ali à tarde, chega à noite lá no Peru e tenta ficar o menor tempo possível lá na altitude para essa partida, para sofrer menos todos os efeitos da altitude lá de Cusco. E para isso também o Flamengo vai ficar num hotel especial, que tem uma espécie de refrigeração diferenciada, que dá mais oxigênio aos quartos e diminui o efeito das altitudes em até 1.000 metros. Então o Flamengo vai ficar num hotel onde os jogadores vão poder dormir e também se concentrar numa altitude menor do que a do lado de fora, lá em Cusco. A grande dor de cabeça, além da altitude para o técnico Leonardo Jardim, é o meio de campo. De todos os volantes que o Flamengo tem no elenco, tirando os garotos da base, só o Everton Araújo está 100% disponível. O Saul fez uma cirurgia no calcanhar, ainda não estreou na temporada, está fora. O De La Cruz, que ganhou alguns minutos no final de semana, tem todo o problema físico e fisiológico, ele costuma ficar fora das partidas em altitude. E o Pulgar e o Jorginho estão lesionados. Jorginho com uma lesão muscular, Pulgar com uma lesão no ombro, também vão desfalcar a equipe. Aí o técnico Leonardo Jardim do Flamengo vai ficar na missão. Ou entra com um time mais defensivo e o Léo Ortiz improvisado, ou então um time mais ofensivo e o Lucas Paquetá no meio de campo ao lado do Everton Araújo, Bruno. Leonardo Jardim segue sendo, para mim, o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro, e o Flamengo tem um grande elenco. Hoje já não é o melhor elenco brasileiro, é o Palmeiras, mas o elenco do Flamengo é incrível. E aí, quando você tem elenco incrível, no segundo tempo você faz a diferença, e foi o que aconteceu. O Santos joga uma primeira etapa de muita qualidade, mas ele se acaba no primeiro tempo. Quando vai para o segundo tempo, acabou o gás. E aí você olha para o banco, você é o Cuca, olha para o banco, e não encontra ninguém para poder substituir com qualidade. Ao contrário
do Leonardo Jardim, que tem 5 substituições para não só manter, como talvez até melhorar. E foi exatamente o que aconteceu. Por isso o Flamengo foi melhor, foi protagonista, no segundo tempo foi avassalador e ganhou com tranquilidade e controlando todas as ações. E é por isso que o Flamengo é o grande adversário do Palmeiras para esse Campeonato Brasileiro. Anote aí, neste momento o Flamengo é só sombra. Daqui a 5, 6, 7 rodadas, vocês vão se lembrar. O Flamengo vai ser o grande adversário do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. O time do Santos fez o que podia, o Gabigol já não é mais nem sombra do que foi e o Neymar vai continuar fazendo o quê? Algum dia eu gostaria que o Daniel preparasse uma tela com os elencos de Flamengo e Palmeiras, porque eu tenho quase toda certeza que você vai rever essa questão. O Flamengo tem mais elenco do que o Palmeiras, mas a gente um dia vai expor cada um dos elencos e você vai chegar a essa conclusão. O Santos fez além do que eu esperava. Sem Neymar, competiu, brigou, Gabigol, que coisa o Gabigol, né? O Gabigol já não merece ser titular. Mas engraçado, você era o maior paga-pau do Gabigol, agora de repente... Mas na época em que ele voava no Flamengo, né? Mas já faz 3 anos isso, né? Ele já não jogou bem no Flamengo, já não jogou bem no Cruzeiro e não tem jogado bem no Santos. O tempo muda, né? E a gente vai mudando de opinião também. Sabe o que é mais incrível, Elia? O Neymar estava suspenso para esse jogo, né? Então, se a ideia era jogar 2 e folgar 1, você não jogou contra o Flamengo, você joga contra o Deportivo Cuenca, né? Não, ele pediu e foi atendido, não vai viajar para a estreia do Santos no Equador contra o Deportivo Cuenca. E aí tem mais uma do Neymar. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, assinou um contrato com o Neymar por pagamento da dívida que tem com o Neymar e o pai, quase 100 milhões de reais. E entre as garantias bancárias, o Marcelo Teixeira cedeu o CT Meninos da Vila, CT do Centro de Treinamento do Santos. E aí tem uma cláusula que tem chamado muita atenção e repercutido muito mal. Se o Marcelo Teixeira não for reeleito presidente no fim desse ano, o pai do Neymar pode executar, obrigar que o novo presidente do Santos quite de forma imediata toda a dívida. Mas isso vai para a justiça. O CT Meninos da Vila não vai ser entregue para ele. Mas tem a necessidade de você fazer esse tipo de concessão. Mas são essas essas concessões. Eu te digo o seguinte, Neymar, pai, e Marcelo Teixeira não leem a mesma cartilha. Só que os dois são tão ambiciosos e tão vaidosos que em algum momento eles vão ter que se abraçar. Esse é um ponto. Outro ponto é que eu quero ouvir a Ana. Como é que eu sou o gestor, eu sou o Cuca, o meu jogador não atua na partida porque toma o 3º cartão amarelo, então não vai poder jogar, e eu não vou levá-lo para jogar uma partida importantíssima de Copa Libertadores, ou de Sul-Americana, no caso, porque eu acho que o Santos, a única grande competição que o Santos pode ganhar é a Sul-Americana, que é o tamanho do Santos, é ganhar a Sul-Americana. E aí eu tenho o Neymar e ele não viaja porque ele não gosta, ele acha que no avião ele só sobe no dele? Lili, eu te agradeço por essa pergunta, porque muitos massacraram o Vojvoda, né? Falando que era um treinador pífio, que não deveria estar no Santos, e a gente vê o Cuca, que é um grande treinador, está passando pelas mesmas problemáticas que o Vojvoda tinha no Santos, que é gerir a personalidade Neymar. Não é mais o jogador, porque ele transcendeu. Porque assim, olha que interessante. Você falou assim, aonde estava o Neymar? Sendo o empresário que é, promovendo a sua marca de roupa, a sua marca de óculos, que inclusive vendeu absurdos no TikTok, foi um recorde absurdo, e ele estava promovendo essas marcas. Então eu entendo que hoje... Jogar bola que é bom? O momento do Neymar é de ser um grande empresário e tomar cuidado somente com algumas frases e colocações que ele utiliza. Porque no campo de jogo, assim, a sensação que eu tenho é que parece que ele já aceitou que não vai mais para a seleção, que vai terminar a carreira no final de ano. Já se rendeu e agora ele vai atuar conforme ele entende que é interessante para ele. E quem estiver no Santos hoje vai ter que saber lidar com esse novo momento do jogador Neymar. O estranho de toda essa história é que se tem um cara que... Com permissão do presidente e do executivo. E é estranho, né? Porque se tem um cara que não precisaria passar por isso, esse cara é o Cuca. Deixa eu ouvir o Cuca. Nem é após a virada, né? Não pode deixar virar, né? O primeiro gol ele vai sempre incendiar um jogo, né? E foi um cruzamento despretensioso, uma bola viajada e nós acabamos falhando e tomamos o primeiro gol. Esse gol é determinante, porque nós já havíamos tido uma segunda chance de fazer o 2-0. Esse tipo de jogo você tem que
Por incrível que pareça, para você ganhar, você tem que ter erro zero. É muito difícil jogar com o Flamengo aqui, com 60, 70 mil, e com a qualidade que o Flamengo tem no elenco todo. Então nós fomos no primeiro tempo quase que o erro zero, mas a gente não concluiu muito. No segundo tempo, quando a gente fez o gol, tivemos uma segunda chance, né, para fazer o segundo gol. Ali sim, porque daí a atmosfera, o torcedor vai passar a cobrar. O Flamengo, quando tomou o primeiro gol, a torcida incentivou, entrou junto para buscar. Eu não diria assim que faltou alguma coisa. Eu acho que a gente não conseguiu manter o nível de competitividade que a gente teve no primeiro tempo. É fato, quem viu a partida e enxerga futebol, observa que o São Paulo morreu, o Santos morreu no segundo tempo e não tem troca, né? Porque hoje em dia, como você pode fazer 5 substituições, quando você tem troca, quando você tem qualidade no banco, você mantém o padrão. Aí o Santos poderia jogar de igual para igual com o Flamengo, não conseguiu, morreu, acabou o gás, olha para o banco, não tem nada. Radar do Nicola, para você. O Flamengo foi o primeiro clube brasileiro a alcançar a marca de R$1 bilhão de receita numa temporada. Foi também o primeiro brasileiro e sul-americano a ultrapassar a marca dos 2 bilhões de receita. Há mais uma marca quebrada pelo rubro-negro. O time se tornou o primeiro a gastar com o seu departamento de futebol mais de 50 milhões de reais por mês e o balanço oficial do clube referente ao ano passado está aí para provar. Está lá registrado no balanço oficial que o Flamengo tem um custo com folha salarial mais direitos de imagem de 53 milhões e meio de reais. Os mais atentos vão se lembrar que nesse número estão incluídos Departamento de Futebol Feminino, Base e Esportes Olímpicos. A gente precisa fazer alguns registros rápidos. Desde que o BAP se tornou presidente, ele tem cortado vários dos principais atletas dos esportes olímpicos. Isaquias Queiroz, Rafaela Silva, entre outros, caíram. Há uma economia nos outros departamentos para que o futebol seja valorizado. E futebol de base, futebol feminino, tem custos bem pequenos. Mas vamos entender que desses 53 milhões e meio de reais que eu contei, que essa folha caia para uns 48 milhões, 5 milhões de reais com todos os outros esportes. Nesse número não estão incluídas as luvas, os prêmios pela assinatura do contrato. E eu vou citar só o caso de 2 jogadores específicos. O Jorginho foi contratado livre, mas teve direito a um acordo de 15 milhões de reais de luva. Já o Danilo, que vai jogar a Copa do Mundo com o Carlo Ancelotti... Não vai jogar, não. Vai como assistente técnico. Pois é, ele tem direito a uma luva ao longo do tempo de contrato de 17 milhões de reais. Se a gente incluir as luvas dos atletas nesse contrato, nesse acordo, dá para dizer que a folha do Flamengo supera 50 milhões de reais. A boa notícia para o torcedor rubro-negro é que não há nada de errado nisso. Você arrecada demais. Mais de 2 bi de arrecadação. E tem a possibilidade de fazer investimentos altos e ter uma folha superior a 50 milhões de reais, um número estratosférico para a realidade do futebol brasileiro. Isso é gestão, não, Ana? Porque se você fatura... O Flamengo já faturou 2 bi ano passado, deve faturar 2 bi e 100 esse ano. Você paga 50 milhões de folha, 600 milhões de reais no final do ano, está dentro do orçamento. Dentro do planejamento. Se você tem um planejamento, tem um orçamento, sabe quanto você tem de receita. Primeiro, os valores assustam, porque a gente não está acostumado com essa realidade, mas está tudo dentro. E eu vou sempre falar, tudo começou com Bandeira. Lá atrás, com a reformulação, pensando num projeto novo, tocando nas suas próprias feridas para chegar no que chegou hoje. Agora a gente vê um duelo entre o BAP e a Leila pelo comando da futura liga que teremos. Né? Mas quem construiu o Palmeiras foi o Paulo Nobre, quem construiu o Flamengo, o Eduardo Bandeira de Mello. Renato... Então tá aí na ação, esse foi o corte, né? Um corte bem bacana aí, falando a respeito do Mengão, que tem um jogo dificílimo contra o Cusco. Da Libertadores, obviamente, o time do Flamengo é muito superior, muito melhor, mas é Libertadores, né? Libertadores tem sempre esses jogos traiçoeiros, a gente acha que o time é morto, que é um time ruim, e às vezes é de fato, né? Mas os caras dão a vida na Libertadores ali para conseguir umas boas posições. E contra o Flamengo, então, é uma motivação a mais, né? Então o Flamengo precisa entrar ligado, entrar 100% focado, sem aquele saltinho alto, sem aquele modo banana, para poder, né, conseguir a vitória, uma vitória boa, tranquila, um jogo tranquilo, né, para deixar a torcida ainda mais feliz. O pessoal também falou aí a respeito do jogo com o Santos, se o Neymar faria diferença. Eu não sei o que vocês acham, né? Agora eu vou ser polêmico, eu acho que muita gente vai discordar de mim, mas eu acredito que faria.
o Neymar faria diferença, porque é um jogador ali realmente diferenciado, cara, que precisa de poucos toques na bola para poder achar um passe, deixar um parceiro na cara. Não sei se mudaria o resultado da partida, né, se o Flamengo não sairia vitorioso. Acredito que isso aí, Flamengo com o time que tem, né, seria vitorioso de qualquer forma, mas seria um outro jogo, outras preocupações. A gente tem aí como exemplo, guardado, óbvio, as devidas proporções, mas hoje o Arrascaeta, ele é um jogador habilidoso, genial também, óbvio, não teve a carreira que teve o Neymar, mas a gente sabe que o mesmo Arrascaeta, nos dias que ele está ruim, ele simplesmente acha uns passes, quebra umas linhas de defesa ali e consegue, às vezes, resolver a partida em 1, 2 lances. Ele tá sumido o jogo todo, mas em 1, 2 lances ele simplesmente acaba com a partida. Então acho que o Neymar faria diferença sim, mas o que interessa é que o Mengão venceu e tem essa estreia na Libertadores, né, rapaziada? Obrigado que vocês ficaram por aqui até o final. Se inscreva no canal, dê o like aí no vídeo para dar uma moral pra gente também e até um próximo aí. Valeu!